Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre a pera, uma fruta que é bastante comparada com a maçã, principalmente pela sua textura, pela sua cor, mas que eu te garanto que tem benefícios únicos. Então fica comigo nesse vídeo para você saber quais são esses benefícios da pera e também como você pode consumir essa fruta. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Não deixe de apertar o botão aqui embaixo, é bem rapidinho. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante de todo o conteúdo que a gente tem por aqui. As peras, elas têm um formato bem clássico. Ela lembra ali um sininho e ela pode ser consumida tanto mais crocante quanto aquela pera mais macia. Ela é uma fruta consumida realmente desde muitos anos atrás. E além de ser uma fruta docinha, né, super gostosa da gente consumir ali na rotina, ela é acessível, a gente encontra com bastante facilidade nos mercados, nos hortifrutis, além de que ela é muito prática, né? A gente consegue colocar ela na bolsa, consumir como um lanchinho rápido e super saudável. E pra gente ter um pouquinho mais de noção do que a pera pode trazer para nossa saúde, eu trouxe para você a quantidade de 100 gramas de pera. A gente vai ter nessa quantidade aproximadamente 58 calorias. Sendo que disso a gente tem 15,5 gramas de carboidratos e um pouquinho mais de 3 gramas de fibras. De proteínas e de gorduras, a quantidade realmente é muito pequena nessa fruta. E quando a gente pensa, né, será que a pera realmente é tão parecida assim com a maçã? Quando a gente pega para comparar essa quantidade de pera, né, essas 100 gramas, e vai comparar ali com 100 gramas da maçã, realmente a gente tem um perfil muito parecido de macronutrientes. É claro que a gente precisa pensar também no tamanho, né? A gente tem peras aí de diversos tamanhos. Quando a gente pensa numa pera um pouquinho menor, a gente vai ter aproximadamente 120, 140 gramas. Se a gente pega uma pera muito grande, ela pode até mesmo passar de 200 gramas, que é praticamente o dobro, né? Então se a gente pensa em unidade, compara ali uma maçã com uma pera, talvez a gente tenha assim um pouquinho mais de calorias e um pouco mais de carboidrato na pera do que na maçã. Mas quando a gente compara, vamos colocar ali a mesma quantidade, realmente elas são muito parecidas. E o primeiro benefício que eu separei para te contar sobre essa fruta é que a pera é riquíssima em fibras, tanto fibras solúveis quanto fibras insolúveis. Isso ajuda a manter o nosso intestino funcionando na maneira mais adequada. Isso porque as fibras solúveis ajudam a trazer mais água ali para o bolo fecal, hidratando ele, e as fibras insolúveis realmente vão trazer um volume maior, facilitando bastante a hora da evacuação. Além disso, as fibras solúveis, elas têm uma característica muito legal, que elas vão servir ali no nosso intestino como um prebiótico. O que isso significa? Elas vão ajudar a nutrir aquelas bactérias boas que moram no nosso intestino. Então elas vão utilizar ali dessas fibras solúveis, né, como forma de energia, produzindo outros compostos dentro do nosso corpo que acabam sendo muito legais e melhorando ainda mais a saúde do nosso intestino. E por isso é muito importante que você procure consumir a pera sempre com casca, porque é na casca que a gente encontra a maior parte dessas fibras solúveis. E eu não poderia deixar de trazer também sobre o potencial antioxidante que a pera vai apresentar. E também aqui a casca, ela acaba tendo uma grande quantidade desses compostos. Então, de novo, um benefício super legal da gente consumir a pera sempre com a casca. E os principais compostos antioxidantes que a gente vai encontrar na pera são os polifenóis, né, que são compostos muito conhecidos, já muito estudados pelo seu potencial antioxidante. Então, dentro do nosso organismo, eles vão ajudar a combater os radicais livres, que são responsáveis ali por danos oxidativos no nosso corpo, por aumentar a inflamação e deixar o nosso corpo mais suscetível ao desenvolvimento de algumas doenças. Mas não é só isso que a pera tem de bom. Principalmente aquela pera com a casca verde, ela vai ter um composto, dois compostos na verdade, que é a luteína e a zeaxantina, que acabam sendo muito legais para a saúde dos nossos olhos. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, né, que os anos vão passando, a nossa visão ela pode ficar um pouquinho mais prejudicada. Mas quando a gente consome, né, alimentos que tenham esse tipo de compostos, que também vão atuar como antioxidantes e mais especificamente lá nos nossos olhos, a gente tem uma melhora nesse processo, conseguindo retardar que isso aconteça. E não é só de antioxidantes que a pera é riquíssima. A gente tem também compostos que atuam como anti-inflamatórios dentro do nosso corpo, e principalmente os flavonoides. Então a gente tem essa grande característica que é muito positiva, né? Porque a gente tem às vezes alguma condição, como diabetes, o sobrepeso, a obesidade, que são caracterizadas por uma inflamação de baixo grau no nosso organismo. Então a gente consumir mais alimentos que tenham esse potencial anti-inflamatório acaba sendo muito positivo, e também quando a gente pensa ali na prevenção
prevenção de algumas doenças. Para a saúde cardiovascular, as peras também são ótimas aliadas. Elas têm dois compostos, que são as quercitinas e as procianidinas, que estão muito ligadas com diversas melhoras no nosso organismo que vão ajudar na saúde cardiovascular. E eu nem preciso falar o quanto as peras são legais para a gente colocar na dieta de pessoas que têm o objetivo do emagrecimento. Elas realmente são aliadas. Isso porque, como você pode perceber, na porção a gente tem uma baixa quantidade de calorias, a gente vai ter uma grande quantidade de água também nessa fruta, além de que a gente tem bastante fibras que vão proporcionar uma maior saciedade para você. E essa combinação acaba sendo perfeita quando a gente pensa num emagrecimento. Ninguém quer passar fome durante esse processo e nem é o mais indicado realmente. Então a gente precisa trazer estratégias para a sua alimentação, né, para o seu dia a dia, que te deixem mais saciado, mais saciada. E a combinação ali de fibras e também de água que a gente encontra nessa fruta pode te ajudar bastante a melhorar aí tua saciedade e você não sentir tanta fome ao longo do dia. As peras realmente são muito versáteis e muito práticas, né? Como a gente comentou ali no começo. A gente pode comer elas sozinhas, como um lanchinho mesmo, algo muito prático, né? Às vezes não dá tempo realmente de parar no meio da tarde, tal trabalho ali, né? Bastante coisa para fazer. Você pode pegar a pera, é super fácil de você consumir. Mas é claro que quando a gente traz outros alimentos, né? Faz um lanchinho mais completo, é ainda melhor. Então é claro que a gente pode trazer a pera junto numa refeição ali com iogurte ou com um kefir, você cortar as peras ali junto com o iogurte com o kefir. Você pode acrescentar algumas oleaginosas, castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, avelãs. Fica uma refeição bem saborosa e muito mais completa. E uma diquinha muito especial é de você preparar as peras assadas ou então cozidas. Você pode fazer ali uma caldinha com água, com canela e cozinhar a pera ou assar. Fica muito saborosa. Para aqueles dias que estão mais frios, acaba sendo um super lanchinho. Mas além disso, é claro, a pera ela tem essa característica de ser um pouquinho mais doce. Então a gente pode utilizar essa fruta junto num suco verde. E ela vai inclusive adoçar o teu suco verde, tornando ele ainda mais saboroso. E como a gente falou, a pera ela tem características muito similares à maçã. Então ela pode sim entrar como uma substituta da maçã, né? Às vezes você quer diversificar um pouco, ter um sabor um pouquinho diferente. Então aquelas receitas que a gente usa de bolo, de tortas, você pode substituir a maçã pela pera. E talvez você esteja se perguntando, né, pela quantidade um pouquinho maior de carboidratos, será que pessoas que tenham diabetes podem consumir a pera? E eu te digo que sim, ela vai ter um índice glicêmico mediano, ela tem essa boa quantidade de fibras, principalmente se você consome com a casca, como a gente comentou. Então, sim, você pode consumir, a gente precisa, logicamente, ter uma moderação, né? Nenhum alimento a gente deve consumir aí livremente, a gente tem que ter esse cuidado, mas sim, é uma fruta que dentro de um contexto saudável, você com certeza pode acrescentar. Como você pode perceber, né, a gente foi comparando um pouquinho com a maçã, que é uma fruta que está bastante na nossa rotina, no nosso dia a dia, elas são realmente muito similares, principalmente quando a gente pensa em macronutrientes. Mesmo que a pera tenha um pouquinho mais de carboidratos líquidos, que são aqueles carboidratos que a gente vai realmente absorver. Mas cada uma delas vai ter benefícios, compostos bioativos completamente diferentes e que realmente vão se completar. Então, uma não exclui a outra. Você pode consumir tanto a pera quanto a maçã. A variedade na sua alimentação é uma das coisas mais importantes e é isso que é uma alimentação equilibrada e também saudável. E você, tem uma outra receitinha de pera que eu não comentei aqui? Ela tem diversas formas, né, da gente preparar, da gente fazer. Então escreve pra mim nos comentários, tô sempre de olho. Não deixe também de curtir o vídeo, que assim você me ajuda e eu sei também que eu te ajudei. E não deixe de compartilhar o vídeo com alguém que também gosta de pera e pode ser ajudado com todas essas informações. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!